As últimas semanas foram de alta do Ibovespa e também do índice de small caps, as empresas de capitalização menor. O investidor, então, parece que está ensaiando uma volta ao mercado de ações depois de saídas aí ao longo de 2022, 2023 também. Para comentar se chegou o momento de aumentar posição em ações com foco no longo prazo ou também em ganhos de curto prazo, eu converso agora com o Thiago Cunha, que é gestor na Ace Capital, uma gestora independente que tem 6 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Cotorno, editora do Broadcast Investimentos, e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Tiago, muito obrigada aí por aceitar nosso convite. Quando a gente vê o small cap subindo, parece assim aquele cheiro de que agora vai, né? Que a bolsa vai andar, porque o índice ele sempre vai um pouco depois do principal indicador, né? Do Ibovespa. Qual é o cenário de vocês para a bolsa hoje e se esse cheiro aí que o small caps pode estar dando, se ele está certo? Oi, Carla, boa tarde. Prazer participar aqui com vocês. Bom, a gente tem um cenário realmente um pouco mais construtivo para o Brasil. Isso foi se construindo ao longo das últimas semanas, um pouco através da revisão de crescimento que a gente tem na área macro aqui para Brasil 2023 e também um pouco pela perspectiva de corte de juros, que vem um pouco a reboque do que a gente tem visto dos últimos números de inflação um pouco mais positivos, né? Ou seja, abaixo do que era a expectativa de mercado. Colocando essas duas coisas na balança, de fato, a gente vê um espaço para uma surpresa positiva de crescimento com um corte de juros, o que poderia ser um pouco mais benéfico para teses mais ligadas ao mercado doméstico, né? Ou seja, que estão um pouco mais dependentes de PIB ou de taxa de juros. Nesse sentido, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade, sim. A gente aproveitou essa janela, está aproveitando ainda, né, com empresas que estão um pouco mais ligadas a essa temática. Não acho que é assim um case que você pode comprar o índice direto. Acho que o stock picking aqui de fato faz diferença. E aí só para exemplificar um pouco, né? Se a gente sair um pouco do Ibovespa, que aí é um índice um pouco mais concentrado em Petro, Vale e bancos, se a gente for analisar o próprio Small Caps tem uma posição relativamente grande em Embraer, que é uma tese que a gente até gosta aqui, a gente gosta bastante da empresa, por sinal, mas que não tem absolutamente nada a ver com essa dinâmica de juros ou de crescimento de PIB. Ela está muito mais ligada a uma mudança de perfil de aviação global, a retomada dos investimentos em aviação, e isso, assim, não acaba não sendo capturado por esse movimento de juros, né? Uhum. Você falou que vocês gostam aí da tese de Embraer. É uma das posições que vocês têm na carteira, e até te perguntando, vocês têm uma carteira mais pesada, com maior investimento em movimentos táticos, ou seja, em posições que vão dar lucro no curto prazo, por conta desse cenário que você mencionou? Não, nossa carteira tradicionalmente ela tem de 70% a 80% de peso em teses mais estruturais, ou seja, teses que a gente está olhando para um horizonte de 5, 10 anos, a gente consegue enxergar um crescimento sustentável ao longo desse período. Tá? Então, hoje, o nosso maior investimento é uma tese de eletrificação, né, que isso passa não só pela parte de mobilidade, de veículos elétricos, mas também para a eletrificação da economia como um todo, então geração, transmissão e distribuição de energia. E a carteira técnica, né, esse movimento tático, ele responde só por 20% da carteira. A Embraer, nesse caso, está embutido nesse perfil mais estrutural, né, porque a gente acredita numa retomada de crescimento de aviação global, de transporte, e principalmente no que a gente chama de hub and spoke, né, ou seja, você adensar determinadas regiões e hubs de transporte, e dali você fazer distribuição através de aviões menores, que é o caso, o perfil da Embraer, né? Lembrando que a Embraer hoje, depois de todo esse movimento de consolidação que a gente viu na indústria, ela é quase um monopolista, né? A principal concorrente dela, que era a Bombardier, acabou sendo absorvida pela Airbus, e hoje ela é praticamente monopolista desse setor de aviação regional. Uhum. Embraer, então, está na carteira de vocês, mas com vistas no longo prazo. Esses 20% que olham o curto prazo, Thiago, o que que vocês acham? Onde que vocês veem possibilidade de upside, né, de ganhos nesse cenário aí de PIB dobrando, né, as projeções melhorando? Hoje, terça-feira, teve um novo indicador de inflação de PDI, né, com uma deflação forte. Esse conjunto aí, vocês estão comprados em quais papéis para o curto prazo? Bom, a gente preferiu fazer um basket, né? Então, em vez de concentrar um pouco num determinado nome, a gente acabou montando uma cesta em setores diferentes que a gente acredita que poderiam se beneficiar. E aí os setores, assim, a gente passa desde a parte de industriais, né, que são setores que tradicionalmente têm algum tipo de impulso
via essas medidas fiscais de compras governamentais, exemplo agora que a gente viu recentemente desse incentivo para compra de veículos pesados, caminhões e ônibus. Então, a gente tem os setores aqui Marco Polo, a gente tem Randon, que são setores, empresas que vão se beneficiar desse segmento. A gente tem um investimento em Cyrela, que é uma posição que pega a questão do affordability, né? Ou seja, de você deixar o financiamento um pouco mais acessível para a classe média alta e até baixa renda, no caso, né? A Cyrela ela acaba performando bem em todos os subsegmentos de construção civil e até a parte de varejo. Mas a parte do varejo, aí a gente coloca em um outro ponto de destaque, que a despeito de a gente colocar esse cenário um pouco mais benéfico, com queda de taxa de juros e crescimento do PIB, a gente ainda tem uma incerteza grande em relação à tributária, né? Então, a questão do que vai vir de reforma tributária, de aumento de tributação, eu acho que isso vai impactar os setores de diferentes formas. E aí o setor de varejo a gente tem um pouco dessa dúvida. Uhum. No varejo vocês não estão posicionados, então, apesar de os juros estarem caindo A bastante. gente tem uma posição em varejo, mas assim é muito pequena, né, comparado com o que é o peso, por exemplo, do varejo no próprio índice. A gente ainda está um pouco incerto em relação, cético em relação ao que vai ser a resultante aqui, né? Se por um lado você tem o benefício de corte de taxa de juros e crescimento do PIB revisado, por outro você tem um potencial perda aqui pela questão tributária, seja pela perda de incentivos, né? Ou seja, você acabar com uma série de benefícios que o setor tem, principalmente na questão do ICMS, na questão de logística e até na própria tributação, né, que você de fato vai aumentar a carga tributária eventualmente para o próprio setor. Mas com uma queda assim mais forte dos juros longos, né? E isso não compensa essa perda com a tributária? Ela pode compensar, né, Carla? Assim, é muito caso a caso, assim, depende muito. A análise ela acaba não sendo uma análise setorial, ela acaba sendo uma análise de empresa por empresa. Tem empresa que vai ter passivo tributário, tem empresa que tem alguma coisa ali de carga tributária que pode ser descontada, que isso aqui vai ser zerado. Então a gente não consegue colocar isso aqui tudo dentro de uma mesma cesta, a gente acaba analisando caso a caso e aí a gente escolhe dentro desses casos aquele que tem menor exposição a um eventual passivo tributário que vai pegar um pouco mais do benefício aqui desse Entendi. incentivo de juros, né? Legal. Olhando a carteira de longo prazo, que é a maior parte, né? Você já falou que uma das tendências seculares é essa transição energética, eletrificação. Algum outro tema dentro dessa questão de energia que vocês olham? Eletrificação, você fala de eletrificação de frotas, inclusive, né? Mas algum outro tema? Sim, sim, a gente olha a eletrificação de uma forma mais ampla, né? Então, assim, eu acho que a eletrificação acabou ficando muito marcada pela questão de mobilidade urbana, né? E aí todo mundo associa com o veículo elétrico, que é talvez a maior disrupção que a gente está vendo no nosso dia a dia, né? E acho que nos próximos anos, com certeza, vai ser o maior exemplo disso. Mas quando a gente pensa em eletrificação, ela vai além de só a utilização de veículos elétricos, ela passa para uma maior utilização de eletricidade como um todo. E isso passa também pela questão de você rever a sua matriz energética, não só no Brasil, como no mundo. Isso traz uma série de consequências. Por exemplo, se a gente começar a acreditar que o mundo vai para tipo uma matriz energética mais renovável, menos dependente de combustíveis fósseis, né? Isso passa por uma adoção, na nossa opinião, de energia nuclear, revisão da energia nuclear como uma fonte limpa, né, sem emissão de carbono. Então, a gente tem uma exposição hoje numa produtora de urânio, né, a Cameco. A gente acredita também que toda a parte de investimento em infraestrutura para transmissão e geração passa por uma maior adoção e uso, né, de cobre e alumínio na parte de estruturas e na parte de linhas de transmissão. Então, a gente tem posições hoje que são empresas de mineração de cobre e de alumínio, e transformadoras de cobre e alumínio. E por Ah, último, né, aqui do Brasil. depende muito do caso a caso. No caso do alumínio, sim, a gente tem uma empresa aqui no Brasil, que é a CBA, né, a Companhia Brasileira de Alumínio, é uma das empresas com menor custo de produção no mundo para alumínio. Lembrando que o alumínio ele é super intensivo no uso de energia elétrica e hoje o Brasil tem não só uma matriz limpa de energia elétrica, como também um dos menores custos de geração. Se a gente for comparar com a Europa, por exemplo, que a matriz de geração é dependente de térmica e de gás russo ou gás importado agora, né? Então a gente vai ter um benefício muito grande em termos de custo de produção de um produto que é eletrointensivo. E fora isso, né, no caso do cobre, a gente não tem produtoras relevantes de cobre no Brasil, focadas em cobre, né, são pequenas. A gente acabou pegando a Freeport, que é uma empresa de escala global, com plantas em diversas regiões do mundo, com produção de cobre, tá? Acho que isso acaba sendo um pouco de diversificação geográfica também. Sim. Outras teses que vocês têm olhando o longo prazo? Sim. Bom, a maior tese que a gente tem na carteira hoje é uma produtora de lítio, né, aqui no Brasil, a Sigma,
lítio, tem aproximadamente 20% da carteira. É uma produtora, uma empresa canadense listada na Nasdaq, listada na Bolsa do Canadá, porém com a operação 100% brasileira, tocada por brasileiros, né? Então, essa é uma empresa que a gente investe desde 2018, e a gente acredita uma grande adoção, uma rápida adoção de veículos elétricos. Isso já está se confirmando aqui, tanto na China quanto na Europa. Para o Brasil ainda é uma realidade um pouco distante, né, pelo tamanho do país, pela falta de infraestrutura, mas a gente acredita muito numa rápida adoção de veículos elétricos e na bateria. No caso da Sigma, ela é uma produtora de lítio, a gente não está investindo na Tesla ou numa produtora de veículos, a gente está investindo no que está por trás da bateria, né, nos componentes que vão dentro da bateria, no caso o lítio de rocha. No que todos os produtores de bateria vão precisar comprar. A empresa, ela valorizou quanto a ação desde 2018, né? Valorizou bem, mas assim, a gente não gosta de falar muito sobre isso porque a empresa ela estava em diferentes momentos, né? Nosso investimento lá foi próximo de $1 por ação, hoje a ação está batendo $42, mas a gente entende que os riscos eram outros naquele momento e não necessariamente são comparáveis, né? Hoje a gente está falando de uma empresa que já é produtora, naquele momento era uma empresa ainda pré-operacional, em projeto, logicamente os riscos eram maiores, então fica um pouco injusto comparar os momentos e preços da empresa naquele momento e hoje. Mas a história é essa, a gente pegou uma empresa avaliada por volta ali de US$ 200 milhões, hoje a gente está falando um pouco menos que isso, e hoje a gente está falando de uma empresa que vale quase US$ 5 bilhões em bolsa. Uhum. E também assim, é um mercado de commodity, né? Assim como outras commodities, o lítio também passa pelos ciclos, né, de altos e baixos no preço. A gente viu aí um pouco de vale no preço de lítio e as coisas vão se acomodando, né? Além dessa tese de energia, Tiago, que outras teses vocês têm de energia e assim, e ligado um pouco ao commodity, né? Então, a gente gosta de muitas, assim, quais são as teses seculares, né? As teses seculares para a gente são aquelas que você consegue enxergar um crescimento do setor ou do subsegmento que, a despeito de um PIB de 0, -2, 3, 4, 5, você vai ter um crescimento robusto ali. Então, dentro disso, a gente já teve investimentos, por exemplo, na parte de agropecuária no país, né, que eu acho que é uma história que vai. É desnecessário dizer o quanto o país performa bem historicamente, não só nos últimos anos. A gente gosta muito dessa tese de quanto o Brasil vai ser o produtor de proteína animal de baixo custo para o mundo. A gente gosta muito das teses de envelhecimento populacional, tá? Isso também não é exclusividade do Brasil. A China tem recentemente ganho e feito muitas manchetes, né, em relação ao que vai ser o decrescimento populacional nos próximos anos, décadas, e qual que é o impacto que isso tem sobre diversos aspectos. Então, a gente gosta dessa tese também de envelhecimento populacional, nesse caso no Brasil, com diversas ramificações, né, Carla? Então, se a gente for pensar o perfil de consumo de uma pessoa com idade um pouco mais avançada, ela é completamente diferente do que é o perfil de consumo, a cesta de consumo de uma população mais jovem. Isso passa não só pelo consumo maior de medicamentos, o plano de os tipos de serviços consumidos, né? Você tem um peso menor de educação, um peso maior no setor de saúde, e até a questão de quanto isso impacta na cesta final, né? Na decisão final de alocação, seja de poupança, seja na parte de consumo mesmo. Então, a gente está super atento a essa questão. No Brasil, com certeza, vai ser um, um, acho um driver importante de crescimento nos próximos anos. A parte ruim disso é que às vezes você não consegue realmente traduzir tudo isso em bolsa, né? Porque a gente estuda muita coisa sobre envelhecimento da população. Você tem relativamente poucas empresas hoje listadas em bolsa que você Era faz isso isso. mesmo que eu ia perguntar. Na Bolsa é difícil materializar essa tese, né? A Bolsa Brasileira tem, assim, plano de saúde, né? Saúde suplementar, é, Melhorou bem. mas tem rede de farmácias, mas assim, é um stock picking restrito, né? Melhorou bem, né? Porque até pouco tempo atrás a gente só tinha farmácia e não é por outro motivo. Lógico que farmácia é um business super difícil de executar, né? Antigamente o pessoal falava, não, farmácia dentro dessa tese macro é super tranquilo de executar e a gente viu quantos nomes bons ficaram pelo caminho nesse segmento. Mas de fato ainda é muito escasso o que a gente tem para o tamanho do mercado que a gente imagina, né? A gente olha hoje, de fato, é isso. Você tem plano de saúde, você tem alguma coisa de hospital, e você tem farmácia sendo listada. Mesmo uma parte de seguro, dado o problema que você tem de regulamentação no Brasil, ainda é muito restrito. E indiretamente você acaba tendo previdência através dos bancos, né, que eu acho que é um segmento que vai crescer muito também, mas a gente ainda vê
espaço, né, para você ter mais nomes aqui e mais subsegmentos sendo listados. Por exemplo, a questão do senior living, que lá fora é um negócio super rentável e já super conhecido, no Brasil inexiste, né? Ainda da forma como é feito lá fora, da forma como isso cresceu lá fora. E a gente Acho que acha que para vai isso ser, ainda tem uma barreira sociocultural, né? Para sem dúvida. esses condomínios, né? Para onde o idoso tem ali uma série de serviços. Claro que é para uma classe alta renda e tal, mas ainda tem muita questão de a família ficar, o idoso ficar junto da família, né? É, esse é um Mas bom ponto. É uma cultura um pouco uhum, mais latina, né, de você uhum, permanecer com os antepassados, né, as pessoas mais próximas da família, mas eu acho que economicamente falando, isso vai ser inviável daqui para frente, né? Porque se a gente for pensar uma coisa interessante, a gente pensa bastante aqui, fala assim, pô, pensa quantos membros da família tinham, sei lá, na geração dos nossos avós, né? Então era super comum você ter 8 irmãos, famílias grandes, né? Quando você tem uma mudança de perfil e essa família sai do meio rural e vai para o urbano, aquele número de filhos que eram mão de obra para trabalho no campo, ele deixa de ser um centro de receita e passa a ser um centro de custo, né? Centro de custo uhum, porque a criança não vai trabalhar, ela vai ter que estudar, enfim. E aí, o que acontece? Você começa a diminuir o número de filhos, e hoje você tem muitos perfis de casais em que, assim, você vai ter os 4 pais vivos, né? Porque a longevidade não é só questão do quanto você deixa de nascer, mas o quanto você vai viver a mais, né? E uhum, isso tem crescido bastante no Brasil também, junto com uma situação em que você tem baixa taxa de poupança estrutural no país com um filho. Então, um casal hoje em idade adulta, né, dentro da PEA, vai ter tradicionalmente 4 pais para tomar conta, eventualmente mais uma criança. Isso, do uhum. ponto de vista econômico, acaba sendo inviável até, né? Acho que Sim, deixa de ser só uma questão cultural e passa a ser uma necessidade financeira até. sim. Duas pessoas, digamos que seja um casal sem filhos, tendo que arcar com os custos de seis, né? Assim, fica pesado, ainda que né, os idosos devem ter ali a previdência Alguma poupança. social a ver como que vai estar isso daqui a 20, 30 anos. Mas vou fazer para a gente finalizar, vou fazer aqui um desejo que haja listada na Bolsa Brasileira empresas assim, de muito sucesso, que são academias de ginástica, empresas de alimentação saudável, tanto para a gente da nossa idade, quanto para atender nós, né, que daqui a 30 anos vamos estar idosos. É uma ótima forma. E que atenda também a população que hoje já está ali com 60, né, e mais de 60 anos. Thiago, muito Fantástico. obrigada aí pela tua entrevista, viu? Obrigado, Carla. É um prazer. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.